Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo meia dúzia diz: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Fala para o seu irmão do lado aí, vinha. E foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Irmãos, uma figueira que há 3 anos não dava fruto algum ao seu dono. E o seu dono chamou lá um vinhateiro, um especialista, e disse: corta, porque ela está ocupando espaço inutilmente. Há 3 anos eu venho buscar frutos e não encontro. Irmãos, nós sabemos, porque nós já meditamos sobre esse texto, que aquela figueira, ela queria dar frutos. Aquela figueira, ela não podia dar frutos. Ela não dava fruto porque ela não estava no lugar certo. Ela estava no lugar errado. Ela estava na vinha, lugar e solo preparado para a videira, para a parreira, e não para a figueira. Então ela estava num solo que não estava preparado para ela, e por isso ela não dava frutos. Irmãos, quantas pessoas não dão frutos, não prosperam, porque estão no lugar errado? Medita com relação a isso, irmãos, porque tem o lugar certo para nós desenvolvermos o nosso chamado para Deus e o nosso chamado para a vida. Lembre-se do caso de Abraão. Abraão prosperou, mas prosperou muito, mas não lá em Ur dos Caldeus. Ele estava no lugar errado, tanto é que a ordem do Senhor falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar errado e eu vou te levar para o lugar certo. O Senhor Jesus mesmo, o Senhor Jesus saiu de Nazaré, onde não criam nele, e foi para Cafarnaum, e o seu ministério deslanchou, avançou. José, o lugar preparado para José se desenvolver, conquistar o segundo posto, foi no Egito, numa terra estranha, mas era o lugar que para José cumprir o seu chamado. A mesma coisa, porque José, na sua terra, ele era perseguido, ele não era valorizado, mas o lugar que Deus tinha para que ele prosperasse era o Egito. Mesma coisa com Daniel, que prosperou em terra estranha. Tem o lugar certo, o ambiente certo para que nós prosperemos, para que nós sejamos edificados, para que nós cumpramos o nosso chamado para a vida material e para a vida espiritual. Então nós devemos consultar a Deus, consultar o Espírito Santo nas nossas orações. Senhor, qual é o lugar certo para que eu prospere? Senhor, qual é o lugar certo para que eu possa dar frutos? Porque aquela figueira estava 3 anos sem dar frutos, porque ela estava num solo errado, num lugar errado. E veja o que aconteceu no versículo 8 e 9 aqui. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Então aqui o homem consultou um especialista, um vinhateiro. Fala para o seu irmão do lado: consulte especialista, irmão. Deus, ele permite e ele até desenvolve especialistas para que a gente consulte. O Senhor Jesus ouvia os doutores desde pequenininho. Tem coisas, irmãos, que nós temos que aprender com especialistas. E aqui esse homem consultou um vinhateiro, uma pessoa especializada no cultivo cultivo aí, vegetal. Algumas vezes Deus não quer que nós mudemos de lugar. Aqui, qual foi a sugestão do especialista? Vamos mudar o solo. Vamos mudar o lugar. Muitas vezes o seu ministério, muitas vezes o seu chamado é para um determinado lugar onde você não está, você está no lugar errado. Mas muitas vezes Deus te coloca num lugar para que você mude esse lugar, para que você mude o solo. Irmãos, você tem que consultar a Deus. Eu não me estou bem aqui, eu não concordo com isso, eu não concordo com esse emprego aqui, porque só tem Y, não sei. Muitas vezes Deus até permitiu, até te enviou lá no lugar que você acha que é errado, para que você ilumine aquele lugar, para que você mude o local, para que você mude o solo.
para que as pessoas, ou tudo aquilo que estiver lá, passe a dar frutos. Então foi a sugestão do especialista aqui: vamos mudar o lugar, vamos mudar o solo. Eu vou escavar, eu vvou estercar, eu vou preparar o solo para a figueira, porque o solo está preparado para a videira. Essa foi a sugestão. Então, muitas vezes, irmãos, Deus quer que nós mudemos os locais aonde nós temos andado, aonde Ele tem nos enviado. Mudemos através do exemplo. Mudemos através da pregação. Pregação com sabedoria. Lembra do caso do Jonas? Nínive era uma cidade pagã. Nínive não tinha... Era uma cidade cruel. Mas Deus mandou ele para Nínive, para que ele mudar o lugar. E ele, numa pregação, depois de ser rebelde, né, numa pregação de um dia, ele trouxe a conversão 120 mil pessoas. Ele mudou o lugar. Então, muitas vezes, o lugar vai mudar pelo seu exemplo, pela sua conduta, né? Você não entra naquelas rodinhas de brincadeira, você não vem com aquela linguagem chula, você não fala palavrão, porque cristão que fala palavrão está longe de Deus e longe da conversão. Então você vai dar um bom exemplo no lugar, você vai até pregar com sabedoria, levar o entendimento da palavra de Deus, você vai salgar aquela terra, você vai ser luz do mundo naquele lugar. E foi o que fez o vinhateiro, né? O que ele fez? Ele deu uma outra oportunidade para aquela figueira, que há 3 anos não dava fruto. E qual foi a outra oportunidade? Primeiro, mudando o solo, para que ela pudesse gerar frutos. Como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus veio a esse mundo para quê? Para nos dar uma outra oportunidade. Qual foi a primeira palavra na primeira pregação que o Senhor Jesus fez? Por coincidência, também foi a primeira palavra na primeira pregação que João Batista fez. Qual foi a primeira palavra? Quem se lembra? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ou seja, eu estou dando para vocês uma segunda oportunidade. Arrependei-vos. A primeira palavra na primeira pregação do Senhor Jesus foi arrependei-vos, para que vocês tenham uma outra oportunidade. Quer outra oportunidade? Aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Desça as águas e comece uma nova vida, pautado não pelo seu entendimento, pela sua vontade, mas pautado por aquilo que está escrito, está escrito, está escrito. Então, nós estamos vivendo uma segunda oportunidade dada por Deus. Sempre quer dar uma segunda oportunidade. Mas tem casos que Deus não a dá. Não dá essa segunda oportunidade. Vamos ver aqui Marcos capítulo 11, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, presta atenção, ele viu de longe. Se Jesus enxerga em todos os lugares, e ele vê de longe, uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Essa figueira não teve uma segunda oportunidade. Por que ela não teve uma segunda oportunidade? Porque era uma figueira que tinha condições de dar fruto, mesmo não sendo tempo, e não dava frutos. E além de não dar frutos, ela enganava as pessoas. Porque se você estudar um pouquinho de biologia, você vai ver que a figueira, quando dá folhas, ela dá o fruto junto, né? Ou quando dá fruto, vem as folhas junto. Então, quando você vê uma figueira com folhas, ela, a não ser que tenha algum espírito maligno ali, ela tem que ter frutos, né? Então, ela tinha condições de dar fruto, mesmo fora do tempo, e não deu fruto para o Senhor. Não deu fruto para o Senhor. E o Senhor viu de longe que ela tinha folhas. O Senhor falou: aquela figueira tem folhas, deve ter frutos, né? É da natureza. E aquela figueira, ela enganava as pessoas com folhas, irmãos.
Há muita gente hoje enganando as pessoas com folhas. Ninguém tira o sapato nem a bolsa em mim. Mas quantas religiões estão enganando as pessoas com folhas e não tem fruto? Não tem fruto. E o que é fruto? Pessoas convertidas. Não tem. Você conversa com a pessoa, você vê que ela está longe da conversão. Entendimento algum tem das coisas de Deus. Práticas totalmente contrárias à palavra de Deus, achando que é normal. Não é um fruto para o Senhor. Porque ela foi enganada por uma figueira cheia de folhas, mas que não tinha um só fruto. E aí, o engano é obra do mestre do engano. Quem é o mestre do engano? Quem entrou nesse mundo enganando? Enganando Eva, enganando Adão, engana todo mundo, e está enganando, e sempre vai enganar, e sempre vai usar o engano. O mundo todo está enganado. O mundo todo está enganado por ele. O mestre do engano é Satanás. E é por isso que não teve uma segunda oportunidade. O Senhor lançou uma sentença. E não foi uma sentença qualquer. Foi uma sentença de maldição. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Então Deus, o Senhor, lança uma sentença de maldição sobre aquele que engana. E veja o que aconteceu aqui, Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: olha o que diz o Pedro: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Irmão, palavras fortes, né? Porque o texto está dizendo: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Palavras fortes. O Senhor amaldiçoou. Aí vem as pessoas que não têm muito entendimento da palavra e diz: mas o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor dá oportunidades. Como o Senhor amaldiçoou? Amaldiçoou, irmãos. Assim como amaldiçoou Sodoma e Gomorra, o mundo na época de Noé, e vai por aí afora. Por que o Senhor amaldiçoou? O Senhor amaldiçoou por amor e por misericórdia. Não entendo. Por amor e misericórdia das pessoas que eram enganadas. É assim que Deus age. O Evangelho, irmãos, é sim, sim, é não, não. O Evangelho é bênção ou maldição. Não tem meio termo, não tem média. O Senhor Jesus falava e falava duro muitas vezes. O Evangelho muitas vezes não agrada a todos. A pessoa fala: o Senhor Jesus amaldiçoou uma figueira, mas como? O Evangelho, irmãos, muitas vezes não agrada a todos. O Evangelho, guarde essa frase: o Evangelho não é politicamente correto. Ô pastor, eu vou tirar o sapato do Senhor agora, né, como fizeram com Bush. O Evangelho não é politicamente correto. O Evangelho é espiritualmente correto. Irmãos. E quem é imitador de Cristo, como nós procuramos ser, muitas vezes devemos também, agora, por favor, não caiam da cadeira, amaldiçoar algumas coisas. Amaldiçoar um engano, amaldiçoar os males, amaldiçoar tudo aquilo que vem do inimigo. É um posicionamento do Evangelho. Entenda, irmãos? As pessoas muitas vezes são chocadas pelas palavras do Senhor Jesus. Algumas falam: não era bem assim, e não foi bem isso que ele quis dizer. Foi mesmo. Porque o Senhor Jesus fazia questão de ser sim, sim, e não, não tomar posição. Irmãos, o Evangelho é amar a justiça, mas odiar o pecado. Amar os pecadores, mas odiar o pecado. Entenda, é marcar posição, irmãos. É marcar posição, né? É não
procurar ser politicamente correto, é procurar não fazer média, porque isso é muito perigoso, irmãos. A pessoa que assim o faz, ela não assume o posicionamento do Evangelho, que é sim, sim e não, não. Você quer ver um outro exemplo? Mateus capítulo 16, versículo 22. Esse texto todo mundo conhece, de cor e salteado. Mateus 16, 22 diz: E Pedro, tomando-o de parte, chamou seu Jesus do lado e começou a repreendê-lo. O Pedro começou a repreender. Olha o verbo aqui, repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja a resposta do Senhor Jesus. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Senhor Jesus, não sei para onde que ele estava indo, mas ele voltou. E ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Muitas pessoas não compreendem as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro começou a fazer uma coisa que é absurda, começou a corrigir, a repreender o Senhor. Irmão, nós já pregamos e estamos batendo nessa tecla. O servo, o subordinado, aquele que está submisso a uma autoridade e tenta repreender, corrigir a autoridade, essa pessoa é rebelde. Correção, repreensão, exortação de baixo para cima é rebeldia. Porque quem corrige, quem repreende uma autoridade é Deus que as constituiu. Nunca corrija uma autoridade, dê sugestões a uma autoridade, interceda pela autoridade. Às vezes a autoridade é ruim mesmo, você tem que ajudá-la, você tem que auxiliá-la, você tem que dar sugestões, você tem que orar por ela, mas jamais repreender, porque repreender a autoridade é rebeldia. E a primeira coisa, a palavra do Senhor, nós vimos na semana passada, que a primeira coisa que traz aí é mal sobre aquele que assim o faz. O caminho mais curto para você perder o emprego é corrigir o chefe, né? Ele pode não te demitir imediatamente, mas quando tiver a oportunidade, aquele petulante lá, né? Vai aquele, quem ele pensa, né? Muitas vezes você está coberto de razão, mas não faça isso. Confie na correção de Deus, interceda a Deus, ou aplique uma sugestão. Use a sabedoria, irmão. Sugira em vez de... E aqui o Pedro fez aquilo que era rebeldia, né? Quem corrige, repreende a autoridade é rebelde. Quem corrige, repreende a autoridade, como Pedro estava fazendo aqui, está sendo usado, sabe por quem? Quem que o Senhor Jesus ordenou que saísse? Satanás. Está sendo usado pelo diabo, irmãos. O Senhor não disse: Pedro, vem cá, filhinho. Pensa bem, Pedrinho. Eu estou instruído pelo Pai. Eu sou comandado pelo Pai, Pedrinho. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Não me repreende mais, principalmente na frente dos outros, né? Pedro, você está equivocado, Pedrinho. Pedrinho, vamos conversar um pouco mais. Pedrinho, olha... não é bem assim, Pedro. Pedro, é relativo, uma palavra que muita gente gosta, né? É relativo, Pedro. Pedro, você está desinformado. Eu vou te informar melhor, né? Para que você não faça mais. Foi isso que o Senhor Jesus fez, irmão? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Eu pergunto para você, o evangelho é politicamente correto? O politicamente correto ia chegar lá e falar: Pedro, por favor, não interfira mais na obra do mestre, você está equivocado, o mestre sabe o que está falando, ele vai passar por isso, vai passar por aquilo, por isso ele está falando. O politicamente correto não ia ajudar o Pedro, ia deixar o Pedro ainda sendo usado por Satanás, né? Mas o evangelho que é sim, sim, não, não, é para trás de mim, Satanás. Você está sendo usado pelo diabo para trás de mim. Irmãos, quem age no evangelho politicamente correto, ela está que nem aquela figueira, irmãos. Está enganando as pessoas. Está enganando as pessoas com folhas, mas sem nenhum fruto. Não tem fruto de milagre, não tem fruto de conversão, porque
é um lugar, é uma religião, é uma igreja politicamente correta, que não quer magoar as pessoinhas, né? Que quer tratar todo mundo no colinho, que não fala jamais para trás de mim, Satanás, jamais, nunca mais nasça fruto de ti, que jamais vai dizer o que o Espírito Santo disse em Atos 13, ó filho do diabo, filho de todo engano e de toda mentira. Irmãos, o Evangelho é espiritualmente correto. E não por... Ele disse para trás palavras duras, politicamente incorretas, mas transformadoras. Um chacoalhão para o Pedro acordar, para marcar, para não esquecer mais. Era uma palavra espiritualmente corretíssima. Irmãos, aquela pessoa que é low profile, aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que faz média com todo mundo, que não exorta o subordinado, que quer agradar a todos, ela não consegue viver o verdadeiro evangelho. Porque não vai converter ninguém, vai enganar as pessoas. E não vai levá-las à conversão. Não se converte ninguém, irmãos, sem uma palavra de exortação, sem um chacoalhão como deu esse o Senhor Jesus. Não vive o verdadeiro evangelho. E a pessoa não se converte e fica enganada. E até diz, eu sou crente, eu sou isso, mas você faz isso, você faz aquilo, você faz... mas lá pode. Lá é politicamente correto, mas espiritualmente incorreto. É como uma figueira com muitas folhas que não dá o seu fruto. Ele estava falando hoje de manhã, que vem esses índices estatísticos dizendo o evangelho está crescendo no Brasil, o evangelho está crescendo no Brasil. Mas qual o evangelho que está crescendo no Brasil? Porque hoje existe o verdadeiro evangelho, glória a Deus. Mas também as pessoas criaram um evangelho light, um evangelho diet, um evangelho politicamente correto. Irmão, guarda isso. Hoje tem um evangelho light, o evangelho diet. Pode sim, irmão. Hoje tem, irmão, pregadores que falam, não tem nada, eu tenho fé para beber um copinho. Evangelho light. Tá? Não sabe dos dramas que ocorrem por aí por pessoas que lutam contra um vício. Um evangelho light. Não, mas em alguns casos eu sou a favor ao aborto. Evangelho light, diet. Porque eles não querem a palavra dura, incisiva do evangelho. Eles tentam descaracterizar o evangelho, criar um outro evangelho. Quem ouve esse evangelho não vai se converter. É uma figueira com folhas que não tem fruto algum para o Senhor. Não estão convertidos. Você sabe disso, irmão. Você sabe muito bem disso. Você tem conversado com pessoas que se dizem crentes, que de crente não tem nada, irmão. Você sabe disso. Você conhece a palavra. Porque elas estão sendo enganadas por um evangelho light, diet, politicamente correto. A igreja que diz, não, aqui não tem esse negócio de expulsar demônio, não. As pessoas ficam impressionadas com isso. Nós usamos até outro nome aqui. Quer dizer, usa um nome que não está na palavra. Jamais vão dizer, para trás de mim, Satanás. Jamais vão exortar. Às vezes com medo de perder a ovelha, com medo de perder o dízimo da ovelha. Não prega aquilo que tem que ser pregado. Sabe qual a direção que há nisso? Não confiam no poder transformador, salvador da palavra de Deus. E querem manipular o evangelho para torná-lo politicamente correto. Para encher as pessoas, encher a igreja com pessoas vazias. Pessoas que não estão convertidas. Quantas pessoas você tem conversado, irmão, que diz que é crente, mas faz cada coisa e acha que é normal? Ainda fala, não, meu pastor faz isso. Já falo, meu pastor falou que não tem problema nenhum. Né?
Quantas pessoas estão sendo enganadas, irmão? Estão sendo enganadas, vivendo um evangelho que não converte e que não salva. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz o Senhor a respeito daqueles que são politicamente corretos, aqueles que querem fazer média. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. É a carta à igreja de Laodiceia. Olha o que diz aqui. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Palavras duras. O Senhor podia falar assim, eu te ponho para fora. Não podia? Eu te rejeito. Eu não te aceito. Mas por que usou esse verbo? Para marcar. Para mostrar que o evangelho é sim, sim, não, não. É para que ninguém esqueça que Deus vomita, põe para fora o morno, aquele que quer agradar todo mundo, aquele que é politicamente correto, aquele que você coloca ele num meio, ele se molda ao meio, aquele que não é sal da terra e não é luz do mundo. Irmãos, quem faz média, quem quer agradar a todos, ele não contribui para a mudança, ele não contribui para a conversão de ninguém, e não contribui para que essa pessoa seja abençoada, receba bênçãos. Entenda, irmãos, se para abençoar a tua vida eu tenho que falar para trás de mim, Satanás, eu vou falar, irmão, porque eu quero a sua um dia, quando crescer no entendimento da palavra, você vai entender. Agora, aquele que faz média, quer agradar todo mundo, ele não contribui para a mudança, para a conversão de ninguém. Alguns dizem, não importa a sua crença, irmão, não importa, vem aqui receber. Como não importa a sua crença? Se você for um idólatra, você não vai ser salvo. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Importa sim a sua crença. Venha ouvir o evangelho, venha se transformar. Mas não importa a sua crença. Claro que importa, é o que mais importa. O que adianta 10 leprosos serem curados e só um se converter? O propósito de Deus é conversão, para que Ele possa salvar. Entenda, irmãos, importa sim. Venha, seja qual for, venha ser transformado. Irmão, você recebeu a bênção? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Como o Senhor Jesus falou, irmão. Você recebeu o milagre, irmão? Anda na palavra, irmão. Porque o inimigo, ele pode voltar com mais 7, irmão, se você não andar na palavra. É o que está na palavra, irmãos. Não é invenção é o que está na palavra. Não importa, pode tomar um copinho só. Como não importa? Pode coisa nenhuma, a palavra de Deus condena. Pode isso, pode aquilo. Faz isso, faz aquilo. Não, irmãos. Chega de evangelho light, evangelho diet, que não converte, que não dá fruto ao Senhor. Irmãos, nós não somos donos da verdade. A verdade está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus é isso, é sim, sim, não, não. É quente ou frio. Em 1 João 2,15 o Senhor diz que aquele que agrada o mundo não agrada a Ele. Aquele que agrada a ímpio não está agradando a Deus. Não está, irmãos. Aquele que está agradando a ímpio não está agradando a Deus. Entendam? Esse tem que ser o entendimento. Estou fazendo o maior sucesso, até no meio dos ímpios está fazendo sucesso. Não está agradando a Deus. Tem alguma coisa errada aí. Marcos capítulo 11, versículo 21, o texto da figueira, voltemos lá. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Quem quer fazer média não tem fé em Deus.
Tem fé só em Deus, em mais nada, irmão. Não queira fazer média. Eu vou pedir para Deus, mas eu vou pedir lá também para o... Que isso? Você está mostrando que você não tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus, fecha 100% com Deus, só pede para Deus, só confia em Deus. Tem de fé só em Deus, em mais nada. Quem tem fé em Deus, ele imita a Cristo. Quem tem fé em Deus amaldiçoa a figueira, amaldiçoa o engano, amaldiçoa o mal, expulsa demônio, né? Chama demônio de demônio, como está na palavra. Ele vai contra o inimigo, não faz média. Tem alguns aí que faz acordo com o diabo. Diabo, se você parar de me perseguir, eu paro de te expulsar. Misericórdia, irmãos. Aquele que não é com o Senhor, ele espalha, não ajunta, né? Quem tem fé em Deus, ele não teme desagradar as pessoas, ele teme desagradar a Deus. Aquele que tem fé em Deus, ele não faz média, ele amaldiçoa o mal, o engano, ele procura só agradar a Deus. Quem é politicamente correto não coopera para a conversão de ninguém, não tem fé em Deus, então ele quer manipular, ele quer deixar a palavra de Deus palatável, ele quer mudar. Não é bem demônio, é outra coisa, não é bem para trás de mim, Satanás, se ausenta daqui, não é isso, irmão. Ele quer descaracterizar, manipular, tornar a palavra palatável, agradável, para agradar as pessoas. Isso não converte ninguém. Quantas pessoas, irmãos, que estão sendo ministradas pela figueira, cheia de folhas, mas sem fruto para o Senhor. Pessoas que não estão se convertendo porque estão sendo enganadas, achando que pode isso e pode aquilo, quando a palavra diz que não pode. Pessoas que dizem, não é bem assim, é mais ou menos, quando a palavra diz é sim, sim, não, não. Entenda, a figueira, ela enrolava, tem muitas pessoas enrolando as pessoas. Estão contribuindo para que a pessoa permaneça no erro, estão contribuindo para que as pessoas não se convertam. Mas veja o que acontece com aquele que tem fé no Senhor. O versículo 23 e 24 diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O politicamente correto ele não crê, tanto é que ele tenta manipular, tornar a palavra agradável, né? Mas aquele que crê é sim, sim, não, não. Ou eu obedeço e tenho bênção, ou eu não obedeço e tenho correção. Quem tem fé em Deus, ele ora crendo que vai receber. Ele não duvida em seu coração e acaba recebendo. É isso, posicionamento. Temos um Deus poderoso que pode todas as coisas, só não pode passar sobre a sua palavra. Ponto. Sabemos do poder da oração. Ponto. Quando oramos com fé, Deus se manifesta e abençoa. Ponto. Então vamos lá. Arrecacemos as nossas mangas e oremos crendo, sem duvidar. Senhor, eu orei crendo, eu só estou esperando a hora, a sua hora, que é melhor hora. O politicamente correto, ele não tem fé em Deus, na palavra, ele sempre busca adequar, mudar a palavra, por isso que ele não recebe, por isso que a fé dele vai para um lado, para o outro. Aquela pessoa que diz, não é bem assim, não é bem assim expulsar uma, não é bem assim amaldiçoar a figueira, não é bem assim. A pessoa que não manda o mal sair, não amaldiçoa a figueira, que engana. A pessoa que não ordena que o mal se lance no mar, como diz o texto, é porque duvida. Não tem fé em Deus, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Aquele que tem fé em Deus, ele cumpre a palavra de Deus. Ipsis literis, bonito, né? Ipsis literis, sem mudar nada. Né? Seja espiritualmente correto.
Deixe esse negócio de politicamente correto para o mundo, irmãos. A palavra de Deus é assim, sim, não, não. Não tente manipular. A palavra não precisa ser manipulada, irmãos. Se ela precisasse ser manipulada para ser tornada mais agradável, Deus já teria feito assim. Deus não se esquece de nada, irmão. Nunca falta nada. Então seja espiritualmente correto, ordene de acordo com a palavra, não duvide no seu coração e creia que vai acontecer o que você pediu, o que você determinou, e acontecerá. E assim você vai ter frutos de Deus e vai dar frutos para o Senhor. Você vai testemunhar para a conversão das pessoas. Amém, povo de Deus? O Evangelho não é politicamente correto. O Evangelho é espiritualmente correto. E esse Evangelho que nós devemos viver. Não podemos viver um Evangelho light, nem diet, um Evangelho que não converte ninguém, que engana as pessoas, como aquela figueira que enganava com folhas, eventos, né, entretenimentos, isso, desafios e aquilo, sacrifícios, e nada de fruto para o Senhor. Fruto para Deus são pessoas convertidas ao verdadeiro Evangelho e não enganadas pelo Evangelho light ou diet. Amém, irmãos? Oremos crendo e vamos receber em nome do Senhor Jesus.